nós temos, não é verdade? Elas são uma realidade em cada uma de nossas vidas. Desde os mais sábios que tiveram a oportunidade de estudarem, se formarem e graduarem, até aqueles mais simples que não tiveram a mesma oportunidade e talvez a capacidade natural não deu, né? Nem mesmo para aprender a ler e escrever. Então, as dúvidas, elas nos são uma realidade. Então, nós vamos estudar nesta manhã uma lição avulsa. Nosso irmão Santiago está terminando de se recuperar de uma cirurgia que ele fez nos olhos, né? Eu acho que operou uma vista, porque ninguém opera os dois de uma só vez. Então, provavelmente, né, ele está se recuperando. Nós temos orado por ele e gratos a Deus por ele poder fazer essa cirurgia para melhorar ali, né, a sua visão. Então, coube-me, né, também o privilégio e responsabilidade de trazer uma lição na escola nesta manhã. E ela tem por título: A vida sem Deus não faz sentido. Olhando para esse hino que nós cantamos e observando aqueles, né, uns mais, outros menos, as dúvidas e incertezas que temos, nós pensamos, e certa feita eu ouvi, né, uma pessoa ilustrando sobre alguém que estava para partir deste mundo. Era uma pessoa que tinha um compromisso com Deus, foi alcançado por Jesus Cristo, aceitou Ele como Senhor e Salvador e tinha uma dúvida. Então ele perguntou, né, para o pastor que foi visitá-lo naquela mesma noite que ele partiu. Isso foi na parte da tarde, né? Então foi um fato, foi algo que ocorreu. E ele perguntou para o pastor: mas pastor, como é que será que vai ser no céu? Será que já de imediato Jesus vai me, né, receber lá? Será que eu irei para o paraíso? Que são tantas descrições da palavra de Deus. Aí aquele homem, né, aquele pastor, na sábia dependência de Deus, ele disse: você tem um cãozinho na sua casa? Não tem? Era muito conhecido, né, desse irmão que partiu. Ele: sim, tem. Se alguém trouxesse ele aqui para te ver, você acha que ele estaria preocupado em ver se tem um médico cuidando de você, se tem uma enfermeira, se eu estou aqui, ou de ver você? Pastor, ele realmente não iria olhar para nada disso, ele ia, né, vir direto para mim. Então, assim também é Jesus. Aqueles que confiam nele, possa ser que vá para o paraíso, possa ser que ainda exista até hoje, existe polêmica sobre esse estudo, possa ser que vá, né, para um lugar não sabemos onde, mas uma coisa é certa, né? Jesus vai estar ali te esperando, talvez na forma do anjo Miguel, do anjo Gabriel, né? Mas como o próprio Jesus disse a Filipe: Filipe, o que você está, né, querendo que eu te faça? Mostra-me o Pai. Estou há tanto tempo contigo e está dizendo aí: mostra-me o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então aquilo trouxe realmente um grande consolo e paz no coração e tirou uma grande incerteza sobre, né, muitas preocupações que não são necessárias para aquele que está em Cristo Jesus e sabe que está se aproximando da sua partida, né, deste mundo. Então, né, é uma bênção, e nós vamos ver, né, nessa lição, nesta manhã, que realmente uma vida sem Deus, sem nos preocuparmos em estarmos na soberania de Deus e não estarmos só na permissão, ela perde, né, o sentido. Vamos abrir nossas Bíblias para Eclesiastes, né? Vamos lá para Eclesiastes, vamos ler o texto básico que vai se encontrar no capítulo de número 1 de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes está aí, né? Tem Salmos, Provérbios, já vem Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1, nós vamos estar lendo de 1 a 3 para nos basearmos, né, nesses fatos, observando a vida, o procedimento e as atitudes do homem mais sábio que viveu sobre a terra, que certamente nos ensinará muitas lições que nós precisamos, né, ter Deus, dar permissão para ele estar na nossa vida, no nosso dia a dia. Todos acharam? Você que está conosco na transmissão, abra aí também a palavra de Deus para Eclesiastes, no capítulo de número 1, vamos ler de 1 a 3, vamos colocar em pé para lermos esse texto e lê-lo responsivamente. Está lendo os ímpares, os irmãos, o par, né, porque vai sobrar um versículo só, né, mas nós vamos ler todos juntos o 3, Eclesiastes capítulo 1, verso de 1 a 3, diz a palavra de Deus, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém.
Vaidade de vaidade, disse o verdadeiro, vaidade de vaidades, pura vaidade. Vamos ler todos juntos o 3? Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Que pergunta, né? Vamos ter uma palavra de oração, pedir para o irmão José Coutinho estar orando, pedindo as bênçãos de Deus sobre a nossa lição desta manhã. Oremos com o irmão José. Nosso Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Tão gostoso dos Deus, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Que alegre, sol, muito bonito. Muito Obrigado, Senhor Deus. faz para nós. Muita gente vai ter nem merece daquela vontade de misericórdia. Tu nos abençoe, nos ajude. Obrigado por sua bênção, Senhor Deus. Esse pequeno número aqui, mas veio aqui com muita alegria e satisfação. Sim, Senhor Deus. Para a oração, para aprender mais de ti. Amém, Senhor Deus. Agradece mesmo por esses motivos que o Deus nos dá. Sim, Senhor Deus. E a bênção que temos recebido durante essa semana. Sim, Senhor Deus. Abençoa bastante, Senhor Deus. Abençoe, Que Deus. Deus continue te abençoando, que demonstre aqui mais de ti. Amém, Senhor Deus. Essa palavra, e que Deus não velho dia, na parte Sim, da Senhor tarde, Deus. abençoado noite, Senhor. Assim seja, Senhor Abençoa Pai. essa igreja daquela igreja, mas toda aquela criatura está parada com amor e carinho. Louvado seja o Seu Senhor amor, Deus. misericórdia e poder, Senhor. Sim, Senhor Deus. Abençoe aqui, e os que estão ausentes, Senhor, que no próximo domingo possam estar aqui conosco. Amém, Senhor Deus. Que assim seja. Mais uma vez junto conosco. Sim, E Senhor. abençoa não só essa igreja, desde o mais velho até o mais novo, abençoa o pastor, sua esposa e as Sim, Senhor filhas, Deus. e abençoe todas as igrejas de toda a face da terra, Senhor, que Sim, estão Senhor no Deus. mesmo evangelho, aprendendo, buscando mais do que o evangelho, Senhor, dia a dia. Sim, Abençoa Senhor cada um, Senhor Deus, e abençoa na parte da noite, amanhã e todo dia da nossa vida. Sim, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Podem os irmãos assentar, os irmãos que estão conosco na transmissão. Então, esta lição, ela deve, nós devemos ter por alvo chegar à conclusão de que uma vida sem Deus é correr atrás do vento e pura vaidade. É interessante que nesse versículo que nós lemos de número 2, aparece uma vez, ele fala. E ele não se contenta, no versículo de número 2, ele exclama, na minha tradução, até um ponto de exclamação, na segunda vez que é citada por Salomão, vaidade de vaidade. Ele chega aí nesta conclusão. Quando nós olhamos para o capítulo 2 do livro de Eclesiastes que nós estamos, e lemos o seu último versículo de número 26, há uma questão muito interessante que precisamos sempre guardar em mente ao trilharmos pelo estudo desta manhã. Veja o que diz o 26 do capítulo de número 2, o último versículo de Eclesiastes 2. Porque ao homem que é bom diante dele, guarde bem essa frase, ao homem que é bom diante dele, o que acontece? Deus dá sabedoria e conhecimento e alegria. O que vem primeiro na ordem quando nós vamos estudar ou aprender alguma coisa? É o conhecimento ou a sabedoria? Veja que aí está inverso, Primeiro, quando vem de Deus, quem que dá? Dá a Deus sabedoria. Porque o conhecimento, irmãos, é fácil. Mas eu nunca vou conseguir pilotar um avião desses que passa aí com 280 pessoas. É uma possibilidade. Você que pensa isso, eu que penso isso, já procurei fazer um curso, tentar tirar, não sei se é carteira, não sei como é que chama o negócio, para permitir para pilotar o avião, já dei algum passo nesse sentido. Então, estão vendo? E se eles estão voando aí, há pessoas pilotando, então há a possibilidade de todos, claro que nem todos entram numa Harvard dos Estados Unidos, porque passa por uma peneira e às vezes cai nessa peneira e não para. Então nem todos têm a capacidade, mas alguém está pilotando. Esse enorme aparelho está voando. Então veja que dá a Deus sabedoria, aí que vem o conhecimento. Então as coisas de Deus às vezes são inversas àquilo que o homem propôs, aquilo que o homem faz proposta. Aqui vem primeiro a sabedoria para ter conhecimento
né, real, porque o conhecimento sem sabedoria divina foge, maioria das vezes, da soberania de Deus. Essa que é a grande e triste verdade. Imagine Jesus, ele trilhando, indo para a cruz, viu que estava chegando a sua hora e pede confirmação ao Pai, devido a ele ter se esvaziado totalmente do seu poder, ele recorre ao Pai em oração por 3 vezes. Imagina se ele nos submete à soberania divina. Não, meu filho, você vai passar pela cruz. Lembra que nós combinamos lá antes da fundação do mundo? Chegou a hora. E Jesus, em paz, todo satisfeito, chega ali onde ele pediu para alguém ou alguns ajudar ele em oração e súplica, pode dormir em paz. Você percebe, nós percebemos nesta atitude de Jesus que ele estava com paz no seu coração, tranquilo na sua consciência que era realmente aquilo. Mas foi fácil? Não. O que veio primeiro? Ele buscou sabedoria no Pai para discernir o conhecimento, porque ele havia esvaziado da sua capacidade, para então entender. Então ele dá conhecimento e alegria. E veja, a alegria de Jesus não estava numa circunstância muito favorável. Mas ao pecador, continua o versículo dizendo, ele dá trabalho para que ele ajunte, amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Então veja que no final deste versículo, ele chega a uma conclusão que é uma bênção a pessoa trabalhar, deixar herança para seus filhos, ajudar muitas pessoas. Lembram da vida de Cornélio antes de sua conversão? Ele fez as coisas a ponto de chegar até a sua oração a Deus e os seus feitos. Foi louvável, diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nós encontramos os fatos ocorridos na vida de Cornélio e percebemos que Cornélio, mesmo estando fora de Cristo, não tendo Jesus como seu Senhor e Salvador, não tendo ainda recebido Ele, tendo uma experiência de salvação, aquilo chegou até Deus. Então aqui nós olhando para isso, mas aí os pecadores vão montar tudo aí, vai ficar para as pessoas que são boas. Não é bem assim não. Isso porque se não estiver no propósito de Deus, procurando se encaixar na sabedoria de Deus, perde todo o sentido. Aí aquela pessoa não tem nenhuma esperança. Olha, eu estou partindo deste mundo, e isso vai ser uma realidade mais cedo ou mais tarde na vida de tal, se ele não sofrer um acidente repentino, ele vai chegar a essa conclusão. Eu estou partindo deste mundo. Eu sei que os meus filhos vão acabar com toda esta multidão de bens que eu arrumei. Então, perde todo o sentido. Enquanto se fosse um convertido, certamente ele poderia não ter toda a sua família, filhos, netos, alguma coisa, convertidos ao Senhor, mas ele partiria em paz. Meus filhos, noras, genros, certamente administrarão bem, porque eles temem a Deus, e louvado seja o Senhor, que eu posso passar para eles administrar por um tempo, como eu fiz, aquilo que o Senhor permitiu chegar até as minhas mãos. Então, como esse versículo é importante para vermos que a vida realmente sem Deus, ela não faz nenhum sentido, ela não tem valor, ela perde totalmente o sentido. Porque se o homem procura, aqui não está falando de eu agradar o meu líder religioso, o pastor, que louvado seja Deus, nós temos aqui um pastor que me pastoreia, um abração aí, pastor, deve estar conosco na transmissão com certeza, que Deus abençoe. Ele está tirando aí uns dias de férias para estar recuperando o seu físico. Então é uma bênção, porque ao homem que é bom diante dele. Então a minha bondade, ela tem que exceder todas as pessoas. Às vezes um irmão, um filho meu, uma esposa, ou um primo pode me dizer duramente, antes dele compreender: mas você é mau, fica apontando aquilo que eu estou fazendo, dizendo que está incorreto, está fora da vontade de Deus. Eu estou sendo mau se eu agir assim, com amor e misericórdia? Não, Ele vai entender isto lá na frente. Então a bondade diante de Deus,
É exatamente essa questão, não é nós concordarmos com as pessoas. Como Deus permite que eu peque, mas não concorda com o pecado que eu cometo, né? Assim também deve ser as nossas vidas. Se nós procuramos ser agradáveis a Deus, nós precisamos trilhar para os princípios da palavra de Deus, para assim agirmos com misericórdia e graça, mas com poder e autoridade no Espírito, não é verdade? Para que as pessoas possam compreender que todos, e eu estou concluído, e os irmãos e irmãs, somos pecadores e carecemos da graça salvadora de Cristo e do seu perdão cada dia, já que ninguém consegue passar sequer um dia sem cometer um pecado na presença do Senhor, né? Isso é realidade. Então, que o homem mais sábio do Antigo Testamento, ele empregou boa parte do seu tempo tentando encontrar resposta para as questões da vida. Se alguém teve chances de desfrutar a vida ao máximo, foi este homem Salomão. Então, conhecendo a história dele, imaginando, nos transportando lá para aquela época, né, e entrando no corpo dele, vivendo tudo que ele viveu, pode ter certeza que ele procurou e investiu, principalmente usando daquilo que pediu a Deus, que foi a sabedoria, para administrar a sua vida, né? Então, em sua época, tido por mais ilustre entre seus contemporâneos. É o que a Bíblia fala sobre Salomão. Embora Jesus diga lá, né, para não se preocupar com o dia de amanhã, com o que comer, com o que vestir, e aponte para Salomão, olha Salomão, ele foi um homem esplêndido, muito rico, mas ele era simples na sua veste, na sua vestimenta. Ele nunca se vestiu, né, de ficar lindo como essas flores, lírios aqui que vocês veem nos campos que eu cuido e zelo, e vive quanto tempo? Eu não sei quanto tempo devia ter um lírio, uma flor, mas eu garanto que não passa de 30 dias. Aquilo esplêndido e bonito. A flor, não o pé, né, a planta, mas a flor. Então diz o próprio Jesus, né, na simplicidade de Salomão. Então o nome do livro em hebraico Eclesiastes é Quirolet, não sei pronunciar essa palavra, né? Eu acho que vem do grego, e a tradução mais provável é o pregador. Então, na minha edição, eu encontro aqui, né, nesta tradução, está escrita Eclesiastes. Alguns irmãos e irmãs vão encontrar aí, né, o pregador. É como o Apocalipse. Algumas traduções trazem o nome Apocalipse, outras trazem revelação, que são sinônimas, né? Então é interessante nós atentarmos para isso. Por quê? O Eclesiastes, ele vem, na verdade, da Septuaginta, derivado da eclésia. Então eles associaram uma palavra que ficava melhor com o sinônimo de eclésia, que também é do grego e significa igreja. Então isso é importante nós vermos para entendermos um pouco da nossa vida com Deus no nosso dia a dia. Então, o que quer dizer eclésia? Chamados para fora de um sistema. Então é aquele entendimento que vem de Deus, entra na mente, desce para o coração e o indivíduo, a criatura, se empenha e investe a estar sempre dentro da soberania divina. Isso chama eclésia, chamados para fora de um sistema corrupto, pecador, com tradições fora dos apóstolos e tudo mais. Então isso vem lá da Septuaginta, que maioria e algumas tradições colocaram Eclesiastes, e não está incorreto e muito menos errado o pregador, né? Mas esta palavra, ela se agrega melhor ao sinônimo, porque ela traz o sentido de chamados para estar servindo fora de um sistema comum, que primeiro toma conhecimento para tentar aplicar sabedoria lá na frente, né, e usufruir. Porque a questão de hoje, tanto desemprego, principalmente no nosso país, não é só nele, né? Tanto desemprego e pessoas capacitadas e não conseguem agregar no sistema de trabalho. Ele tem o conhecimento, tem a tática, mas não consegue a sabedoria para exercer a sua profissão. Então isso é uma realidade, não tem como nós fugirmos disso. Por isso que aqui no capítulo 2 de Eclesiastes vem primeiro a sabedoria, depois vem o conhecimento profundo, né, daquilo que realmente nós
precisamos e devemos fazer. Para fora desse sistema, né, dessa palavra. Esta palavra grega, quando traduzida para a nossa língua, né, ela vem em forma de igreja, e foi por volta do ano de 190 depois de Cristo que essa palavra ela foi usada para se referir a um lugar de reuniões de convertidos a Cristo, né, provavelmente uma casa. Porque até então não tinham templos existentes. Os templos, na verdade, eles surgiram só depois, né, do aparecimento da pessoa de Constantino. Aí que ele praticamente politicou, né, o ligamento, a religião, né, a espiritualidade, ele procurou, né, inserir, aí começaram então a construir os templos. Que dê uma olhadinha comigo lá no livro de Atos dos Apóstolos, vamos para o Atos, e tem muitas passagens que se referem a igrejas que na verdade não eram templos construídos, mas estavam na casa, né, de alguma pessoa. Vem comigo para Atos 13 e vamos dar uma olhada no versículo de número 1 de Atos 13. Deixa eu ver se a minha tem Atos 13. Tem. Atos, capítulo de número 13, versículo de número 1. E na igreja que estava em Antioquia. Mas irmão, isso não era um templo? Segundo comentaristas e estudiosos da palavra de Deus e contemporaneamente olhado lá no passado, pelo tempo que foi escrito este versículo e ocorreu esse fato, né, na igreja que estava em Antioquia, fala aqui que havia alguns profetas, doutores, Barnabé e Simão, né, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, né, eles chegam a essa conclusão e há uma grande lógica de não haver nesta época existência de templos, mas aí que nós entendemos que a igreja não é o prédio, né? Veja como isso vai aclarando. Isso vem primeiro buscando sabedoria de Deus para aplicar ao conhecimento e chegar à conclusão lógica que provavelmente realmente não havia templos, né? Mas sim casas que as pessoas reuniam e, né, aqui está apontando que a igreja, mas não é a igreja a palavra, né? Acrescenta a um sistema que pessoas adotaram, viram de Deus, aplicaram os princípios, estão totalmente fora desse sistema político, sistema de reis, né, monarcas e todas essas questões. E interessante que Jesus, ele orienta e aconselha a seguir as leis dos reis, das autoridades, né, e vai um pouquinho além. A nossa lei, a nossa justiça precisa exceder essas leis dessas autoridades. Por que razão? Vamos pensar em algo bem prático. Os advogados, né, infelizmente, muitos usam ilicitamente da sua profissão, passam por cima de princípios, armam, né, conjuntos de palavras que dão duplas interpretações e aí transforma aquilo que é mal, aparentando ser um bem, como se fosse possível, né? Então, quando ele fala que a nossa lei precisa exceder essas leis, justamente por isso. Ah, não, irmão, o irmão está resolvendo uma questão muito difícil no município, mas tem um jeito. Ah, tem, mas qual? Né? Você vai lá e dá um trocadinho para a pessoa que está lá. Ela vai resolver para você. Aí é que a nossa lei, né, não com medo, mas com temor e respeito de Deus, vai exceder as nossas leis. Lembra-se quando Paulo dá conselho aos soldados? Olha, vocês fiquem, né, tranquilos aí com o salário que vocês recebem. Veja que lá atrás, quando Paulo viveu, já existia esse tipo de coisa. Existia a chamada propina, né, um troquinho, uma coisa assim, né? Então lá já existia. Então quando ele fala que a lei que nós adotamos, que ela vem primeiro na sabedoria para depois no conhecimento analisarmos se as coisas estão corretas, né? Isto é o quê? Uma vida com Deus, né? Não uma vida fora de Deus, fora dos seus princípios, não tem preocupação, né? Mas o que é sabedoria, né? O que é soberania de Deus? Pessoas que não se preocupam se Deus está na sua vida, eles pensam justamente nisso. Não se dá conta que estão caminhando tão somente na permissão de Deus. Deus permite que eu peque todos os dias, mas
dependendo do pecado. Diz o autor anônimo de Hebreus, ele vai pegar um chicote, né? E vai chicotear quem? Eu. Dependendo do pecado que eu cometer. Então Deus permite, Ele tem a sua vontade permissiva? Sim, mas tem também a sua soberania. E quando Ele faz isso, não só em mim, mas a todos, diz a palavra de Deus, quantos Ele recebe por filho, Ele faz exatamente por zelo, por amor, né? Para que eu não venha me perder ou partir desta vida física antes do tempo. Lembra-se de Coríntios 11? Existem muitos que já dormem, porque não discerniram o corpo do Senhor. Partiram desta vida física antes do tempo, não é verdade? Então, irmãos, irmãs, pessoas que estão conosco, como é importante a nossa vida estar com Deus, né? Nós temos a preocupação, investimos em agradar, não o pastor, não a igreja, a denominação que nós pertencemos, não, mas agradar a Deus. Como isso é importante. Algum irmão ou irmã talvez gostaria de comentar algo, né? Nós estamos aí no estudo e eu estou percebendo que eu não dei oportunidade para os irmãos e irmãs, né? Talvez algum irmão ou irmã gostaria de falar algo. Aqueles que estão conosco na transmissão, né? Pense aí e fale alguma coisa. Irmão José Coutinho. Esse é o primeiro. O primeiro, só que minha Bíblia diz: todos perguntam, mas não acham o verdadeiro Jesus. Só acha corrupção, roubo, coisa assim. Deus está ensinando, está pedindo para nós, né? Só que uns obedecem ele, mas não obedece a vontade do mundo. Ele pediu para Noé construir, né? Isso é identidade de função da árvore. Então nós achamos graça, construiu, fez a árvore, tudo, conforme Deus mandou. Então, por causa dessa obediência, então salvou a família de Noé, os animais. Então, quando o eternamente que veio de dilúvio, antes, muitos criticou de Noé, fazer a árvore, criticando, fazer a árvore, porque isso, porque não tem o temor de Deus. Porque Noé já tinha uma vida de Deus para fazer água. Então, quando começou a encher o mundo de água, já viu para bater na água, socorro, socorro, socorro. Eles criticaram de Noé, só que depois foi pedir socorro, porque Noé estava protegendo a água que Deus mandou fazer, e o povo que não queria saber, igual hoje em dia, não quer saber de nada, mas agora eles vão bater na nossa água, socorro, ajuda, consola. Quando Jesus veio para o Apocalipse, mesmo capítulo 22, a vitória sempre por ele, para recompensa certa e boa. No fim dessa luta, iremos ganhar a coroa. Então, quando nós Jesus levar, nós está muito breve essa vida. Amém. Então, nós vamos ganhar a coroa de ouro. Só que esse mundo está rodando bem, vai bater lá, socorro, socorro. Mas não adianta mais. Exatamente. Continua janeiro. Lá foi dilúvio de água, agora vai ser dilúvio de fogo. Vai. O que é dilúvio de fogo? É o inferno. Você só vai queimar e não tem socorro, não tem como, não dá para fazer mais nada, porque Jesus já veio e levantou a igreja. Aí vai ser a tristeza que vai ficar ali. É o inferno, o fogo do inferno, Pai. Não apaga e não tem para corrigir, não, para corrigir o desastre. Coisa terrível, Deus não vai estar aqui. Verdade. É inferno mesmo. Então, lá que eles vão levar, vai bater na nossa árvore, que nós construímos aqui, estamos construindo a nossa árvore, como Deus pediu. Vai ser triste para quem não é salvo com o inferno, mas a vitória é muito grande de quem é de Jesus. De construir essa árvore, está construindo essa árvore. Verdade. Então, o irmão José está lembrando de um fato muito importante entre uns, né, especialmente a vida de Noé. Irmãos, e Noé foi 120 anos, provavelmente ele trabalhou construindo uma arca. Imagina o que as pessoas diziam.
Mas ele estava preocupado em cumprir a ordem de Deus, e foi Deus que ordenou: olha, construa uma arca, deu as medidas para ele, o que era preciso fazer, quais animais que iam ser colocados, quantos, né? Que existem animais lá que foram colocados de casais, outros foram mais de casais. Então foi tudo instrução de Deus. Imagine isso, irmãos e irmãs, 120 anos. Né? Pessoas zombando, onde se viu construir um negócio desse, mas no seco. Imagina a zombaria. Então ele se preocupou, que a vida dele estivesse dentro daquilo que Deus ordenou que fosse feito. Ele investiu e muito. Então nós vemos que os caminhos da vaidade, eles começam exatamente nesse fator principal. Quando eu não ou nós não nos preocupamos se Deus está realmente na nossa vida. Deus sabe de tudo. Mas aonde eu concluo isso e onde realmente eu quero chegar quando eu falo essa frase? Deus sabe de tudo. Então nós precisamos pensar se Deus realmente está na nossa vida no sentido de soberania. Veja comigo 1 Reis capítulo 11, vamos ler alguns versículos aqui para vermos os caminhos da vaidade, onde eles iniciam os seus principais inícios. Veja comigo 1 Reis 11, vamos ler os versículos 1, depois os 6 e os 7 de 1 Reis 11. 1 Reis 11, vamos ler primeiramente o 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, guarde bem esta palavra, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Irmãos, para nos familiarizar melhor com essa questão, um rei realmente ele poderia ter mais de uma mulher, realmente poderia. Nós não encontramos nada na Bíblia que condene ou proíba o rei de ter muitas mulheres. Mas qual foi a infelicidade aqui do homem mais sábio? Ele procurou aplicar o conhecimento para depois a sabedoria de Deus. Então isso que ocorreu, a infelicidade na vida de Salomão. Por quê? Salomão falou: olha, das nações, vocês não tomem nada, no sentido de os seus filhos tomarem mulher de lá, ou os filhos deles tomarem mulher desta nação de Israel. Então isso ficava nítido, patente, o rei havia, não sei se tinha como, mas certamente tinha como ser escrito. Isso era um documento que o rei precisava conhecer para ser coroado. E veja que Salomão, ele pede sabedoria a Deus, depois ele começa a inverter as coisas. Ele usa o conhecimento que ele tem, puxa vida, se eu me casar com uma mulher daquela província ali, é bastante rica, ela vai me auxiliar bastante, nós vamos fazer um acordo político, que aquilo naquela época já tinha, Então ele usou o conhecimento, começou a traçar planos e esqueceu de: Senhor, eu posso fazer isso? Porque, irmãos, certa feita, Deus, não foi mais que ninguém, pediu e ordenou a um de seus profetas que se casasse com uma prostituta, uma mulher da vida, e que tivesse filhos com ela. Eu vou contestar que Deus está errado fazendo algo assim, mas Deus não falou, Não, foi Deus que estabeleceu. Agora, para Salomão, Deus havia estabelecido, havia um livro. E veja o versículo comigo, no número 6. Olha o versículo número 6 de 1 Reis 11. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou, olha o 7, que gravidade. Quem que edificou isso? Salomão. Um alto a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, e a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimaram incenso e sacrificavam aos... Olha aí, que letra está escrito esse deuses?
Deuses com letras minúsculas, coisas que são adoradas, são abomináveis a Deus. Veio do homem mais sábio que viveu sobre a face da terra, devido a ele ter aplicado o conhecimento que ele tinha e não buscado sabedoria primeiramente. Ele nunca teria aplicado o seu conhecimento se primeiro ele tivesse buscado sabedoria ao Senhor. Não estamos aqui julgando Salomão de espécie nenhuma, muito menos crucificando a pessoa de Salomão, mas aprendendo ricas lições, irmãos e irmãs, pessoas que estão conosco, né? Ricas lições nós aprendemos, porque aqui é Deus que não se agradou daquilo que Salomão fez, permitiu, né? E nós, aqueles que já conhecem os fatos ocorridos na vida de Salomão, sabemos qual foi o fim de Salomão. Inclusive nós estamos começando a ver o início do fim nesse capítulo 3 que nós estamos nos baseando. Perdeu todo o sentido, porque ele não permitiu, na verdade, Deus estar no seu dia a dia, na sua vida, buscando primeiramente sabedoria para aplicar o seu conhecimento, né? Então é algo muito triste. Não estamos crucificando, condenando Salomão de espécie nenhuma, pelo contrário, estamos aprendendo, né, que ali existe um buraco, nós precisamos cair dentro dele para ver que ali há a existência de algo que pode nos ferir e nos machucar. Então nem mesmo a enorme sabedoria, diz o autor da nossa lição, que era peculiar a Salomão, o livrou da insensatez, quando desprezou o bom senso em benefício de satisfação própria, de nome, né? Nossa, sabe Salomão? Aquele que Deus abençoou e cresceu muito, aquele, sabe com quem ele se casou agora e fez um acordo político? Não, olha, fora a província dele e o seu reinado, é a mais poderosa da nossa região que existe. Já pensou onde esse homem vai parar? Aos olhos dos que estavam vendo, parecia ser ótima coisa. O casamento foi feito, tudo direitinho, né, dentro dos trâmites, documentação, mas estava fora da vontade soberana e divina. E olha que coisa interessante, Deus permitiu que fosse feito. Nós precisamos observar muito esta questão. Deus sabe de todas as coisas. Claro que sim. Até que qualquer um de nós, vamos errar o erro que nós vamos cometer, que nem cometemos nos dias de hoje. Claro que Deus sabe de tudo, mas como nós precisamos investir para que Deus esteja na nossa vida, no nosso dia a dia, a cada instante. Veja comigo aí, volte um pouquinho atrás, Deuteronômio. Vamos lá para o capítulo 17 de Deuteronômio, capítulo de número 17. Vamos para o versículo de número 14, né? Deuteronômio, capítulo de número 17, verso 14. Deuteronômio 17, 14 diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuirdes, e nela habitares, e disserdes, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei, aquele que o Senhor teu Deus, dentre teus irmãos, porá rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos, porém ele não multiplicará para si, realmente não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis para este caminho. Tampouco para si multidão de mulheres, diz o versículo 17. E quando nós vamos concluir olhando, não condenando as mulheres, que as mulheres, muitas e grande parte delas são uma bênção, mas mulheres que não se sujeitaram ao Senhor, não obedeceram essas ordens do Senhor, né, foram o verdadeiro tropeço na vida de Salomão, e pode ser hoje na vida daquele que é convertido a Cristo, que tem compromisso e procura investir a servir ao Senhor. Então, os relacionamentos
O namoro, o casamento é uma bênção, precisam existir, né? E Deus quer que isto ocorra, mas como nós precisamos vigiar, orar por nossos jovens, nossas jovens, né? Que Deus possa estar abençoando nessa questão. Irmãos, como é complicado uma união a dois quando um tem compromisso com a verdade, preocupa-se de Deus estar no seu dia a dia e o outro não. Como isso é complicado. Então, são esses caminhos de vaidade. Nossa, mas a pessoa é tão linda, olha, ele é tão bonito, nossa, ela, que gata. Quando a gente se casar, a gente vê isso, né? Será que vai acontecer? Então, é algo realmente que nós precisamos depender muito e orar muito ao Senhor. Então, depois de muito tropeçar, cair em si, se empenhou mostrar aos seus e a nós que a vida não tem nada a oferecer de permanente bom, e não a não ser que façamos de Deus o propósito dela. Lembra-se do primeiro rei que existiu, aqueles que conhecem os fatos e a história? Foi Saul. Nós olhamos para a vida de Saul, 20 anos que ele reinou praticamente, foram só bênçãos. Ele conquistou grande parte ali, lutou, né, e tudo mais. Depois, no final da vida de Saul, foi uma tragédia, um desastre. Por quê? Ele aplicou o conhecimento que ele tinha e esqueceu de buscar sabedoria a Deus. Lá um certo dia, né, estava sendo necessário oferecer a Deus sacrifício, adorar a Deus, e Samuel, que tinha essa obrigação, havia viajado. Então vai lá, né, Saul, e puxa a vida, agora ele não vai voltar, olha ali, aquela tribo já saiu, aquelas famílias já se mudaram, eu vou ficar aqui sem ninguém. E foi, tomou frente sem buscar sabedoria a Deus. Senhor, cadê Samuel? Não voltou? Eu devo fazer isso? Não, Saul não fez nada disso, né? Ele simplesmente foi lá e ofereceu o sacrifício que era tarefa de Samuel, o sacerdote, fazer. O que aconteceu? Quais foram as consequências? Deus tirou-lhe o seu reinado, e até os seus 20 anos de reinado foi uma bênção a pessoa de Saul. Foi Deus que mandou escolher ele como rei. Olha, né? Pega lá e unge que este é o rei que vocês terão. Irmãos, como é importante e vital para nós olharmos na nossa vida. Será que ela está com Deus? No sentido de estarmos, né, procurando a vontade de Deus, nos preocupando, investindo nesta questão. Isto é importantíssimo, né? Nós pararmos e pensarmos e avaliarmos na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós vamos, infelizmente, ter que caminhar para o final da nossa lição, que o nosso tempo já está praticamente no limite. Nós vamos a situações, circunstâncias do nosso dia a dia. Lembra-se lá em Gênesis, no capítulo 2, e o capítulo 1, capítulo 2, narra sobre a criação, principalmente a criação do ser humano, e fala a palavra de Deus que todo dia ao virar da tarde, Deus chegava ali, comunhão, como estão aí, né? Estão tudo bem? Como é que vão vocês? Isso se Deus não soubesse, porque Ele é onipresente, né? Ele sabia de tudo, mas Ele fazia questão de ali estar, né? Então, a minha vida com Deus, será que eu tenho visto essa questão cada manhã que eu amanheço, dobrar os joelhos? Senhor, obrigado por esse dia. E às vezes nós ouvimos aquela voz mansa de Deus: e aí, meu servo, e aí, minha serva, descansou bem? Se recuperou, né? Está animado para esse dia, os desafios? Às vezes nós ouvimos isso de Deus, mas, né, o correto, o nosso dever é dobrar os nossos joelhos. Primeiramente, Senhor, muito obrigado por esta noite. E às vezes acordamos um pouco atrasado, nossa, está na hora, Senhor, abençoa o meu dia, tem misericórdia, com sinceridade no coração, e, né, como isto é importante, decisivo, as circunstâncias do nosso dia a dia, procurar, né, estar na presença de Deus. Deus toda manhã estava lá, e uma bela manhã ele chega, toda tarde, aliás, né, uma bela tarde ele chega lá: Adão, Adão, mas onde estás? Como que se ele não pudesse ver. Mas ele queria estar ali e desejava também que Adão e sua esposa estivessem ali alegremente. Ah, Senhor, estou aqui escondido. Mas por que você está escondido? Ah, Senhor, estou sem roupa. Mas você não estava antes? O que aconteceu, né?
Por que você está escondendo? Né? Vejam as consequências sérias que ocorreram aí na vida de Adão e sua esposa, esse primeiro casal. Então, o problema talvez seja este, né? A maioria pensa, aí começa, né, o trabalho na sua vida. Quando pensa e aplica o pensamento somente no conhecimento, não, olha, eu estou comprando isso daqui, nossa, um negociante, né? Olha, eu vou comprar isso daqui por tanto, nossa, está barato, né? A pessoa de certo está por fora aqui do preço. Puxa vida, eu consigo vender pelo dobro do preço. Então isso aqui vai me dar lucro. A pessoa pensa, instantaneamente vai, não pede sabedoria a Deus se é da vontade de Deus, compra aquilo, de repente nem consegue vender. Puxa vida, mas você comprou esse, né, nesse preço, olha no mercado, está metade do preço. Nossa, mas eu achei tão barato. Você achou, mas não analisou, não é verdade? Então ocorrem muitas estas situações em nossas vidas, se nós não procurarmos estar no nosso dia a dia com Deus. Como tem sido a sua vida? Será que ela tem sido com Deus? Nos preocupando, né, em observar os princípios da sua santa e bendita palavra, né? Olhando se aquilo que nós temos feito tem excedido as leis que nos cercam e são uma bênção. Já pensou se não houvesse os polícias militar civil e todo mundo fizesse o que quisesse no nosso município, que é desse tamanho, né, com 20 mil habitantes? Imagina tendo essas autoridades inibindo isto, a situação que nós já andamos por aí. Já pensou se não tivesse as autoridades e as leis, né? Será que as nossas leis, nossos pensamentos e princípios têm excedido, né, as nossas autoridades, auxiliado elas, pedindo a misericórdia de Deus sobre a vida delas, agradecendo pela existência delas, né? Nossa vida, como ela tem sido com Deus, né? Então, esses caminhos da vaidade pode ser um perigo e nós podemos, talvez lá no final de nossa vida, começarmos a lamentar: puxa vida, quanta coisa que eu não fiz, agora não dá mais tempo de fazer, né? Quanta coisa. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e as situações, circunstâncias do nosso dia a dia, né, nós venhamos sempre pensar: puxa vida, Senhor, dá-me sabedoria para que eu possa fazer cada dia, principalmente aquilo, como nós encontramos no capítulo 2, o último versículo que nós lemos, que Deus se agrada. Às vezes todos os irmãos e irmãs, nossos parentes estão, né, não se agradam daquilo que nós fazemos, mas Deus diz: olha, louvado seja, né, está vendo ali o meu servo, olha como ele é fiel a mim. Todo mundo está contrário às coisas e ele está dentro dos princípios da minha palavra. Estão vendo ali o meu servo? Né? Todo mundo está contra ele, mas ele está falando a verdade, aquilo que precisa ser dito e não aquilo que ele almejava ou desejava estar fazendo e falando. Pai, muito obrigado por este momento maravilhoso que tivemos na sua presença, ó Deus, essas ricas lições que o Senhor certamente nos ensinou. Obrigado, Senhor, pela sua santa e bendita palavra, por ela chegar também a nosso coração e mente em forma de lições, nos ensinar coisas que nós não precisamos praticar, ó Deus, para termos a necessidade de arrepender e pedir perdão a Ti. Tem misericórdia de nossas vidas, abençoa a minha vida, dos meus irmãos, de minhas irmãs, e que assim, ó Deus, nós possamos estar aplicando os princípios de sua santa e bendita palavra em nossas vidas e nos livrando, ó Pai, de passarmos por sofrimentos desnecessários no nosso dia a dia. Tem misericórdia daqueles que ainda hão de converter a Ti, ó Pai, abençoando grandemente, e obrigado por todos que o Senhor tenha se acrescentado à sua igreja, a igreja da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nós oramos com gratidão nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor.